o nosso Natal, onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 1, por favor. Mateus 2, 1. Um texto muito comum, mas eu quero, na verdade, queridos, todo Natal eu caio nesse lugar. Deixa eu contar um testemunho. Talvez 2014 ou 2015, eu fazia devocional na cruz ali, no redondo da Avenida Mutum, não tinha nada lá, e era um lugar que eu ia, e nesse dia Deus me deu uma revelação para mim, que foi muito rema, para mim foi muito verdade, para mim, todo Natal eu passo por ela e eu faço uma reflexão na minha vida e todo ano Deus fala comigo, e eu quero trazer isso para você, porque eu creio que pode ser algo para virar uma chave no seu coração também essa noite, amém? Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém? Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amém. Queridos, vamos inverter? Apaga essa luz e acende essas duas para mim, por favor. Essa aqui, ó. Não, essa aqui, pode apagar, essa aqui. Aí, agora acende as do fundo. E pode acender a do palco também. Isso. Vocês estão me vendo? Se você quiser acender, essa aqui está acesa. Tá ótimo. Essa aqui dá o reflexo bem no meu, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Amém, queridos? Lido o texto conhecido. Abaixa sua cabeça, deixa eu orar com vocês. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo de louvor. É gostoso declarar o nome de Jesus. É bom servir ao Senhor, é bom estar na tua casa, é bom render graças, louvores ao Senhor. Pai, mas minha oração é que o Senhor fale conosco agora através da sua palavra, que, Pai, não seja simplesmente mais um culto, mas que seja algo revelado em nós e que a partir dessa revelação possa produzir transformação, mudança, que nós possamos enxergar e viver tudo aquilo que o Senhor quer e que a Tua palavra quer nos ensinar nessa noite. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, é claro, eu quero falar sobre o aniversariante da noite, sobre o nascimento de Jesus, sobre essa data tão celebrada em praticamente todo o mundo. E todo Natal eu repito isso porque sempre está chegando gente, né? E gente que talvez ainda não conheça, mas muitas pessoas me perguntam: pastor, eu posso celebrar? Não posso? Jesus nasceu? Não nasceu? Então eu quero te dar a minha posição quanto a isso. Você não só pode, como deve, na minha posição, celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Jesus. A única coisa que eu instruo é que você tenha um entendimento daquilo que você está celebrando. Eu particularmente, queridos, eu não gosto, na verdade eu abomino, tanto o Papai Noel quanto o Coelhinho da Páscoa. Para mim são dois seres que foram criados para
tirar o foco e a atenção da verdadeira data, da verdadeira importância do Natal. Agora, falar que a gente não pode celebrar, não, você deve sim celebrar, você deve sim se alegrar, você deve sim fazer festa, se você quiser estar com família, se você quiser dar presentes, querido, não tem problema nenhum, desde que você entenda que nós estamos celebrando a real motivo, né? É o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, queridos? Outra coisa, pastor, mas ele nasceu em dezembro? Provavelmente não. Provavelmente não, ok? A Bíblia, diferente da Páscoa, da morte, a Bíblia pontua certinho, dá datas. Agora o nascimento, a Bíblia não é clara no nascimento específico, nem dá tanta ênfase no nascimento de Jesus. A maioria dos teólogos acreditam que é por meado de setembro. Ah, mas nós comemoramos em dezembro. Queridos, e qual o problema? Não tem problema nenhum, ok? Quantas vezes nós fazemos aniversário segunda, terça e comemoramos no sábado, porque segunda e terça ninguém pode ir na festa. E nós comemoramos num outro dia, não tem problema nenhum. Meu pai, ele nasceu numa data, foi registrado em outra, e até hoje a gente celebra na data que ele foi registrado, não na data que ele nasceu, porque no RG dele está 20 de junho, só que nem eu sei que data que ele nasceu, meu próprio pai. Mas o que importa é nós celebrarmos o nascimento de Jesus. Amém, queridos? Então isso é muito importante, eu acho que isso é necessário, isso traz comunhão, isso traz alegria. Toda vez que você vai na festa de aniversário, você celebra a vida com aquela pessoa, você se alegra com ela, e com Jesus não pode ser diferente. E eu falo que Natal é uma época que a gente já tem a tradição, né, dos presentes. As crianças, as minhas filhas, Laura e Helena, pai, o que você vai me dar de Natal? Pai, o senhor já pensou o que o senhor vai me dar de Natal? E tem uma expectativa disso, e isso é natural, isso é a nossa cultura. Mas o que eu acho mais incrível, que o melhor presente foi o próprio Deus que deu para nós nessa data. Não veio no Mercado Livre, não veio pelo Sedex, não veio pela transportadora, mas veio direto de um trono de glória, enviado por um Deus que tanto amou o mundo, que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. E esse é o nosso presente, a qual nós celebramos essa data tão importante. Amém, queridos? Eu acho isso incrível e glória a Deus por isso. Mas eu quero voltar ao texto, Mateus capítulo 2, versículo 1. E se refere, na verdade, queridos, eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. Nós temos dois personagens, os magos, nós temos Herodes, nós temos Maria, nós temos Jesus, nós temos José, nós temos toda uma situação, mas eu quero trazer algo a respeito dos magos. Primeira coisa, nós aprendemos que são 3 reis magos. Deixa eu já trazer isso para você, porque a Bíblia, hora nenhuma, afirma isso. Então você não tem essa convicção, nem essa certeza, nem que eram 3 e nem que eram reis, ok? Pode até ser que fossem 3, porque na verdade tem aí, os teólogos eles dão os nomes, tem até os nomes desses 3 que eles acham, mas o fato é que a Bíblia não menciona que são 3 e nem que eram reis. Isso não faz muita diferença, porém nós sabemos que versículo 1 de Mateus 2, diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Amém? Está aí? Diga, uns magos. Uns magos não fala que 2, 3, 4, fala uns magos. É isso que a Bíblia nos orienta. Mas foram homens que trouxeram algo muito importante para nós ainda hoje. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eles reconheceram que Jesus nasceu. Queridos, os magos estavam longe. Os magos, a Bíblia fala que eles estavam no Oriente. Era uma terra distante. Se você for pesquisar também, há uma divergência, mas fala que cerca de 900 quilômetros de Belém. Então, era uma distância grande. E eles, todo mundo,
ansiava, porque todo mundo tinha um acesso à Torá, à lei, à Bíblia, e já havia uma profecia que da virgem viria, que um menino nasceria, e que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e todo mundo já estava ansioso, sabendo que estava para se cumprir, por um monte de fatores, aquilo que Jesus, que os profetas falaram através de Deus, através do Espírito, e esses magos, eles conseguem reconhecer que Jesus nasceu. Parece meio óbvio, mas tem muitas pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e como Salvador. Tem muitas pessoas que não reconhecem nem que Jesus nasceu como Filho de Deus. Tem muitas pessoas que não reconhecem que Jesus veio ao mundo, ou se veio ao mundo, que foi simplesmente um homem, um profeta que marcou um tempo e nada mais do que isso. Mas esses magos, eles tiveram um entendimento diferente, eles sabiam mesmo distante, eles reconheceram que aquele Salvador estava vindo. Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz assim: reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. João capítulo 14, versículo 6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Queridos, tanto Salomão, quando ele escreve Provérbios, como João, ele fala para nós reconhecermos, ele fala que Jesus é esse caminho, que Jesus é a verdade. Ou seja, depois que Jesus nasceu, tudo passou a ser o centro. Eu falo que desde Gênesis tudo já apontava para Jesus, mas quando Jesus veio, a história mudou, tudo mudou, o calendário mudou, os sinais mudaram, o Espírito foi liberado para mim e para você, a conexão com Deus foi reatada, aquilo que antes era só para o privilégio de alguns, agora por meio de Jesus tudo muda. Então sabe aquela história que toda religião leva a Deus? Queridos, isso não é verdade. Jesus fala que Ele é o caminho. Toda religião que passa por esse caminho, que passa por Jesus Cristo, aquele que morreu, que nasceu e que morreu, essa leva para o céu. Mas falar que todos os caminhos, que todas as religiões, não, porque nós cremos que tem um caminho que é o caminho, a verdade e a vida, então tem que passar por Jesus. Amém, queridos? Então eu preciso passar por Cristo, você precisa passar por Cristo, todos nós, se nós formos chegar até Deus, nós temos que passar por esse lugar para chegar até o nosso Deus, amém? Segundo ponto que eu quero colocar para você nessa noite, é que esses magos, eles conseguiram perceber um sinal no céu, eles viram uma estrela. Isso também parece ser algo assim, que a gente já escutou tanto, a gente já leu tanto, mas para mim fala muito ao meu coração. Versículo 2, a parte B, diz assim: porque vimos a sua estrela, estou lendo Mateus 2, tá? Final do versículo 2, porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos para adorá-lo. Queridos, nós estamos no final do ano, começa-se 2024, semana que vem, e eu tenho crido, e eu tenho orado, que é um tempo de nós enxergarmos aquilo que o céu está dizendo para nós, é um tempo de nós enxergarmos as revelações que o céu tem para nós. A nossa prioridade tem que ser ver aquilo que Deus quer para as nossas vidas, para o nosso coração. Não adianta eu prosperar, eu crescer naquilo que Deus não aprova, naquilo que não é propósito de Deus para as nossas vidas. A oração do Pai Nosso é justamente essa: seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu. Então, queridos, o propósito de Deus, a nossa oração é para que a gente faça aquilo aqui na terra como é no céu. Agora, como eu vou fazer se eu não consigo ler, se eu não consigo entender, se eu não consigo enxergar aquilo que Deus está apontando para mim, o direcionamento que Deus quer para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Eu quero crer, queridos, que
Deus tem sinais, que Deus tem apontamentos para todos nós, amém? Amém, queridos? E é importante nós enxergarmos, porque talvez tinham pessoas ali que estavam dispersas, que não perceberam a estrela ou o sinal, mas esses magos, eles estavam atentos. Então o segundo ponto que eu quero colocar para você, é que realmente eles perceberam essa estrela. Nas nossas vidas, eu quero crer que todo o tempo Deus está dando sinais, que nos levam para mais perto de Jesus. Em todo o tempo Deus está nos dando sinais, que aponta a minha vida e a sua, para perto de Jesus. E se nós não enxergarmos esses sinais, nós não vamos cumprir ou viver os propósitos que Deus tem para nós. Talvez o sinal para você estar aqui nessa noite ou nessa igreja seja um convite de um amigo. Talvez a tua estrela seja a tua esposa, o teu namorado, o teu parente, o teu amigo, que tem te convidado, que tem te orado por você. Talvez seja um versículo, talvez seja um Reels que você viu na internet, talvez seja, sei lá, queridos, quantas coisas. Qual tem sido o sinal que Deus tem mostrado a você, e que talvez você nem tenha dado tanto valor, mas é um sinal que está te apontando para você ir para perto do Salvador? Amém, queridos? É um tempo de nós entendermos e enxergarmos esses sinais, de nós estarmos atentos a quem está do nosso lado, quais são as pessoas que caminham conosco, para onde esses sinais estão nos apontando, nos levando, as motivações para aquilo que nós estamos vivendo. Ah, pastor, mas dos magos foi diferente, foi uma estrela que brilhou no céu. Querido, você sabia que a profissão deles era essa? Que eles eram astrólogos, que eles eram estudiosos da ciência, do céu. Se você pesquisar, querida, a profissão, aquilo que eles mais faziam era estudar as estrelas, era todo dia estar olhando. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente quer um sinal extraordinário que foge do nosso natural, que foge do nosso cotidiano. Igual a Ingrid falou, a gente quer uma voz de trovão que vem no nosso quarto, treme tudo. Quem não quer? Eu também quero, queridos. Sabe, às vezes a gente quer algo que fala, faz isso, e a gente espera e ora por isso, mas o que eu aprendo com esses magos é que o sinal foi naquilo que era hábito, naquilo que era cotidiano, naquilo que eles faziam todo dia, todo tempo. Tem sinais que Deus tem mostrado para mim e para você, tem sinais que está assim a todo momento, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, naquilo que nós fazemos diariamente, e que se nós não estivermos atentos, nós vamos perder esse apontamento, que Deus quer nos levar para mais perto dele. Amém? Então é importante nós estarmos. Terceiro ponto, eles entenderam que eles estavam longe de um Salvador. Entenda isso, querido. Quando eles viram a estrela, eles reconheceram, falaram, está nascendo Jesus, está nascendo o Salvador. Segundo, eles perceberam esse sinal, eles viram, isso aí está me levando para Jesus, é um sinal que é para a gente ir para perto de Jesus. Mas para mim, é tão importante quanto, eles perceberam, nós estamos longe do Salvador. Diz o texto, faz questão de salientar, o versículo 2, lá no final, porque vimos a sua estrela no Oriente. Queridos, Oriente havia uma distância. Não adianta eu reconhecer, presta atenção, não adianta eu reconhecer que Jesus nasceu, comemorar o Natal, celebrar o Natal, o nascimento de Cristo. Não adianta eu reconhecer o convite de pessoas para eu estar perto de Jesus. Sabe aquele parente chato, você precisa ir mais na igreja, você precisa orar mais. Você, sabe, o sinal, a estrela está gritando. E nós não reconhecemos que nós estamos longe. E vou te falar mais, a pior distância é aqueles que estão dentro da igreja e estão longe de Cristo. A pior distância é aqueles que
às vezes vem na igreja, que tem um costume, mas os seus corações, as suas atitudes, os seus hábitos, a sua conduta ainda está longe de Cristo. Vivem um engano e não percebem. Vão para a Bíblia, quantos fariseus, quantos escribas, quantos sacerdotes, que eram das tribos, andavam com Jesus, viram os milagres de Jesus, e não reconheceram e não entenderam que estavam longe de Jesus ou que precisavam de um Salvador. Judas andou 3 anos com Jesus, mas mesmo assim o coração dele estava muito mais naquilo que era material, nas promoções financeiras, naquilo que ele poderia conquistar, do que em agradar o Mestre. Então, queridos, o que nos garante que às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe, é para mim e para você, é para nós refletirmos o quão perto eu estou de Jesus, ou o quanto eu consigo nesse próximo ano que se inicia, estar mais perto de Jesus, o quanto eu quero estar indo ao encontro de Jesus, buscando conhecer mais o coração de Jesus. Esses magos perceberam que eles estavam longe, e foram para perto de Jesus. Amém, queridos? Diga assim comigo: não adianta reconhecer que Jesus nasceu, que é o Salvador, e continuar longe. Eu tenho que ir para a presença. Amém? 4º ponto, eles tomaram atitude e foram. Presta atenção, olha aqui para mim, porque isso para mim é incrível. Porque não adianta eu perceber que eu estou longe. Realmente, não, esse ano eu vou estar mais perto de Deus, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, não, esse ano eu vou frequentar mais a igreja, não, esse ano eu vou servir mais o Senhor, esse ano eu vou fazer mais jejum, sabe, a gente reconhece que a gente está longe, mas se a gente não tomar a atitude, se a gente não quiser, se a gente não ter a disciplina, se a gente não tiver a motivação, se a gente não tiver a intenção de ir para perto de Jesus, de nada adianta. Para mim, queridos, eu acho incrível porque aqueles magos, eles estavam lá, não foi programado, não chegou um convite e falou assim, o mês que vem vai vir uma estrela e Jesus vai nascer. Então você fica atento, se programa, coordena a tua agenda, ok? Que vai acontecer isso. Não, simplesmente aconteceu. E aconteceu, eles tinham no meio de uma rotina. Aconteceu, eles estavam no meio do trabalho. Aconteceu, eles estavam no meio dos seus afazeres. Aconteceu, eles estavam no meio da sua vida normal, natural, da correria, dos boletos, da escola, da família e de tantas coisas. Eles poderiam muito bem falar, nossa, queria tanto ir, mas é difícil, eu tenho tanto compromisso. Quantas vezes essa é a nossa reação? Quantas vezes esse é a nossa posição? Nossa, eu queria fazer tanto isso, mas vou deixar para ele, que não, ele tem mais tempo do que eu, o fulano consegue. Os magos poderiam falar, não, vou deixar para quem está mais perto, nós estamos no Oriente, a nossa jornada é grande, o que vai pensar os meus pais, o que vai pensar a minha família, o que vai pensar aqueles que estão perto de mim, como que eu vou fazer com o meu trabalho, sabe, queridos, nós somos muito bons de desculpas, e a gente sempre adia algo que a gente sabe que é necessário, a gente sempre adia um chamado que Deus tem colocado no nosso coração, mas a gente fala, não, esse não é o tempo, depois que eu conseguir conquistar isso, depois que eu terminar isso, depois que eu terminar minha faculdade, minha escola, o meu trabalho, ou quando eu conseguir isso. Esses magos simplesmente falaram assim, vamos, nasceu o Salvador, Ele é a nossa prioridade, e é aquilo que nós almejamos, aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós queremos. Queridos, todo o contexto cotidiano passou a ser secundário, comparado a conhecer aquele que estava nascendo naquele dia, queridos. E eu acho isso tão incrível, sabe, o próprio Jesus, Lucas capítulo 9,
versículo 59. Lucas 9, 59. Ele diz o seguinte: a outro disse Jesus, querido, o próprio Jesus estava falando, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Em todo tempo Jesus está convidando eu e você, ei, segue-me. Ei, vamos, vem para mais perto. Ei, quantas estrelas eu já coloquei no seu caminho, apontando aquilo que eu quero, para você estar mais perto de mim. Quantas vezes você já reconheceu, mas e agora? E a atitude de vir? E o querer vir? Você vai ficar dando desculpa até quando? Sabe, a desculpa era legítima. Jesus, tá bom, mas deixa pelo menos eu sepultar meu pai. E deixa eu só te explicar isso rapidinho. O contexto da tradição é diferente do nosso, tá? Porque às vezes, muito tempo eu falei, cara, mas o cara não podia nem enterrar o próprio pai. Na verdade, querido, eles tinham uma tradição lá que depois que a pessoa, o pai, o parente, falecia, eles ficavam esperando, cuidando, até que os ossos estivessem numa condição, porque eles não enterravam em caixão, muitos guardavam, tinha lá os lugares certos. Então, às vezes, esse sepultamento demorava meses e meses, até... Lembra que José falou assim, quando ele morreu, falou, você pode morrer, mas vocês pegam os meus ossos e voltam de novo na terra que Deus nos deu, não enterra aqui no Egito não. Então havia uma tradição no sepultamento, de colocar no lugar certo, no momento certo, e era isso que ele queria, deixa eu acabar aí 6 meses, 1 ano, sei lá quanto. E Jesus falou, não, segue-me agora. Por que eu estou te falando isso? Porque nós somos bons, queridos, em dar desculpas, para nós não estarmos indo ou fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Amém, queridos? Quinto, e para mim, esse ano, isso foi o mais incrível. Ela foi, Carol, só para você saber, tá? Ela foi embora, tá? Acho que a Cátia não estava muito bem, ela foi. Vi que você está meio perdido aí. Quinto, deixa eu voltar para você entender rapidinho, acompanha comigo, só para a gente fazer um feedback. Primeiro, eles reconheceram o nascimento do Senhor, perceberam o sinal no céu, a estrela. Terceiro, eles entenderam que estavam longe. E quarto, eles tomaram a atitude de ir. Quinto, prostraram e adoraram. Fala assim comigo, prostraram e adoraram. Queridos, esse ano, para mim, Deus gritou muito, falou muito, faz muita diferença. Mateus capítulo 2, versículo 11, entenda isso que eu vou falar no seu coração, e aqui eu já quero concluir. Mateus 2:11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o quê? Adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Amém. Queridos, prostrar significa se render. Prostrar significa se humilhar. Prostrar significa reverenciar. Então a atitude que os magos tiveram foi em reconhecimento de quem Jesus é. Eles ali prostraram e depois o adoraram. Mas presta atenção, que é o que Deus ministrou muito no meu coração, e eu quero deixar isso com você, e se você pegar isso, para mim é incrível. É muito fácil a gente prostrar e adorar quando Jesus pode fazer alguma coisa por nós. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero te dizer. Lembra aquela mulher com fluxo de sangue? Ela tocou nas orlas de Jesus. Automaticamente ou instantaneamente, no mesmo momento, ela foi curada. Então Jesus olha para ela e fala: quem me tocou? E ela, prostrando,
depois que eu recebo uma cura, depois que eu vejo um sinal, depois que eu sou abençoado, depois que eu tenho a minha conquista, depois que eu tenho a minha vitória, depois que eu entendo aquilo que Jesus pode fazer, é muito fácil eu prostrar e adorar. Você imagina aquele cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus vai lá e cura. Queridos, imagina você não poder enxergar e de repente agora você pode. Queridos, automaticamente eu e você, em gratidão, em reverência, nós iríamos prostrar falando: uau, olha o que eu recebi, olha a grandeza disso, olha o meu milagre, olha o poder de Deus. Sabe, quando nós recebemos uma bênção, a gente adora, fala: Jesus, obrigado por isso, obrigado por essa promoção, obrigado pelo meu filho que nasceu, obrigado pela cura que eu tive, obrigado pela melhora, obrigado por esse sustento. Sabe, a gente prostra e adora, e isso é gostoso. Quantos leprosos, quantos aleijados, quantas pessoas viram o milagre de Jesus e prostraram e adoraram. Agora, o que eu acho incrível, escute isso, presta atenção aqui. O que eu acho incrível desses magos é que eles prostraram e adoraram diante de um bebê, que naquele tempo não poderia curar, não poderia fazer um milagre, não poderia mudar a sua história, não poderia transformar a sua esposa, o seu marido, trazer uma vitória para a sua família, para a sua área financeira, não poderia fazer nada. Mas eles prostraram e adoraram, não por quem Jesus poderia fazer, ou por aquilo que ele queria conquistar, mas por quem ele era. E isso foi tão forte no meu coração, queridos, porque a gente é condicionado a adorar a Jesus, mas na verdade a gente quer uma vida melhor. Na verdade a gente faz isso, sabe, olha o que diz o texto: eles foram lá, deram ofertas, ouro, incenso e mirra. Queridos, ouro custa. Aquele menino, ele nem sabia, aquele menino nunca pediu nada, mas eles fizeram isso por entendimento do que aquilo era, o que representava o Salvador, por amor. Sabe, hoje, às vezes a gente vem dar alguma coisa, que seja financeiro, que seja em tempo, em renúncia, em serviço, em dons, que seja em dízimo, em ofertas, mas o nosso coração é muito tendencioso a: nossa, eu vou ser fiel no dízimo, então Deus vai me abençoar e vai prosperar a minha finança. Eu vou servir porque aí Deus vai poder transformar minha história, e eu vou ter como cobrar a Deus de ter uma vida melhor, de ter uma vida digna. Sabe, nós somos condicionados a tudo aquilo que nós fazemos, oferecemos, a forma como que nós prostramos e adoramos, de uma certa forma, querido, traz alguma recompensa. Então, na verdade, a minha motivação sou eu mesmo. Eu estou fazendo isso porque eu quero, eu mesmo, ter uma vida ótima, ter uma vida boa, ter uma vida feliz. Está errado em querer isso? Não, querido, não é isso. Mas o que me encanta nesses magos é que eles fizeram isso para um bebê, que não poderia fazer nada disso naquele tempo, que não era hora de fazer nada disso. Eu não sei nem se eles viveram os 30 anos, quando Jesus começou o seu ministério mesmo. Mas o fato é que eles ofertaram, que eles deram, que eles entregaram, que eles serviram, que eles renunciaram o seu tempo, que eles fizeram uma viagem, que eles foram até o Salvador. Tudo isso por quem Jesus era, não por aquilo que ele poderia fazer. E aqui eu concluo que esse Natal, para mim e para você, seja um tempo de reflexão, de nós enxergarmos quem Jesus é para nós. Eu creio que você reconhece que ele é o Salvador, senão você não estaria aqui. Eu creio que você está atento, e eu falo que isso não pode terminar nunca, porque em todo tempo Deus está colocando estrelas para nos direcionar para aquilo que Ele quer,
revelações novas, apontamentos novos. Em todo tempo a nuvem está andando, parando, e nós precisamos estar olhando aquilo que o céu está querendo dizer, para que os nossos passos estejam de acordo com aquilo que Jesus quer nos ensinar. Mas tem algumas coisas que cabe a nós, querido, esse fato de eles quiseram ir, eles tomaram a atitude de andar, eles foram intencionais em sair do Oriente e estar perto de Salvador. E para mim o principal delas da noite, aquilo que mais, Senhor, me tocou. Na verdade, isso é a primeira vez que Deus revelou para mim. As outras coisas Deus já havia ministrado. Mas essa questão de, de eu enxergar que eles prostraram e adoraram diante de um bebê. Diante daquilo que não era por uma bênção, não era por uma promessa, não era por uma satisfação pessoal, não era por um interesse próprio da sua casa, não, era por gratidão a um Deus que amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Para mim e para você que crê, não morramos, não pereçamos, mas que nós possamos ter a vida eterna. Amém. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com vocês. Hoje é o penúltimo culto do ano. E eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. Eu não sei quão longe você estava ou está do Salvador. Eu não sei quão distante. Eu não sei o quanto você tem lutado para chegar mais perto de Jesus. Eu não sei quanto a tua motivação talvez de estar nesse lugar seja simplesmente porque você precisa de milagres, porque você precisa de respostas, porque você precisa, porque sua casa precisa, porque sua família precisa, porque há uma necessidade. Eu não sei isso, mas o que eu quero trazer é que mais importante do que tudo isso, e o que Deus espera de nós, é um reconhecimento do nosso coração, que tem um Salvador, que independente daquilo que Ele pode produzir ou promover nas nossas vidas, Ele já veio, Ele já venceu, Ele já nos reconectou com Deus, e Ele já nos deu uma esperança que é eterna, de nós vivemos o resto da vida diferente com Deus. Querido, talvez a nossa vida aqui não seja do jeito que você queira, do jeito que você imagina, e para mim e para Deus talvez isso não tenha tanta importância, desde que eu e você entendamos que na eternidade nós vamos viver o resto com o nosso Pai. Se manifestará, declare a fé. Quanto que nós amamos, tudo está relacionado com quanto nós reconhecemos ou conhecemos a Jesus, porque quando você ama, você não tem problema em dar. Quando você ama, você não tem problema em renunciar e entregar. Você ama a sua casa, querido, você faz de tudo para dar o melhor presente para o seu marido, para sua esposa. Você tem alegria em fazer. Por quê? Porque a alegria dele é a sua alegria. Porque você vendo ele feliz, você também vai ficar feliz. Então, queridos, tudo é uma questão de amar. Eu vejo aqueles magos indo e entregando aquilo que para eles custava, aquilo que para eles era importante, aquilo que para eles fazia sentido. Eu vejo aquela mulher quebrando vaso de alabastro, todo mundo ficando impressionado. Aquilo que era importante para ela, ela entregou porque ela reconhecia, ela amava, ela entendia que aquilo era o mais importante.
Sabe, Jesus, Ele quer ter uma importância no nosso coração. Jesus, Ele quer ser uma verdade dentro de nós. Jesus, Ele precisa, querido, ser a prioridade em nós. E quando Ele é prioridade, quando Ele é o nosso amado, quando Ele é o nosso amor, não importa, queridos, o quanto você renuncia, o quanto você dá, o quanto você entrega, porque você ama, você tem prazer em fazer isso. Você faz isso, querido, sem peso, você faz isso sem dor, muito pelo contrário, você faz isso motivado, com alegria, sabendo que você está agradando o Pai. Minha oração para você, ou por você, é nesse penúltimo culto, é que nós possamos ter um amor tão grande por Jesus, que as nossas entregas, que as nossas ofertas, que os nossos incensos, que as nossas mirras, que o nosso serviço, que a nossa renúncia, que o nosso abandonar às vezes aqueles que nós amamos para estar aqui adorando, louvando a Deus, seja tão intensa, seja tão verdadeira, seja tão inegociável, que você não precisa fazer esforço, você faz com prazer. Mas escute, eu não quero encerrar esse culto sem dar oportunidade de você, talvez, que veio nesse lugar e reconhece que teve um sinal, uma estrela, alguém te chamou, um convite, você estava passando na porta, falou, não, vou entrar hoje, mas você entende que talvez você não está tão perto de Jesus, e você gostaria de estar mais perto de Jesus, nesse ano que vai se iniciar, esse tempo, esse ciclo novo na sua vida. E assim como os magos, eles saíram do Oriente, eles foram para perto de Jesus. Se você é essa pessoa, eu quero que você saia do seu lugar e que você venha aqui na frente, que eu quero orar com você. Se você é essa pessoa que percebe, sabe, reconhece que Ele é Salvador, sabe que Jesus vive, sabe que nasceu, sabe que Ele é Salvador, mas entende que está longe e hoje você quer realmente estar mais perto de Jesus, viver mais perto. Se você é essa pessoa, querido, eu quero muito que você dê um passo de fé, que você saia do seu lugar e venha aqui, que eu quero orar com você. E quero fazer mais um. Às vezes, se você tem percebido que a tua busca é muito mais por uma questão egoísta, é muito mais por uma situação de eu estou perto de Jesus porque eu preciso muito de algo, e que isso é maior do que realmente quem Jesus é, e isso é maior do que aquilo que Jesus representa para você. Eu também queria te convidar para você vir aqui, porque eu quero quebrar essa religiosidade em nome de Jesus, queridos, e eu quero declarar que Jesus, Ele tem que ser o centro da nossa vida por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer. Se você sente de repente isso, eu também quero te convidar para você vir aqui em nome de Jesus, enquanto o louvor vai estar ministrando. Manifestará.
Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Amém. Glória a Deus. Diga assim: eu tomo posse da palavra do Senhor. E eu declaro que nesse tempo, nesse ano que se iniciará, eu quero sair do meu lugar de comodidade, e eu quero estar indo para mais perto do Salvador, porque eu sei que Deus tem propósitos na minha vida, propósitos na minha casa, propósitos na minha família, e eu quero andar sempre perto de Jesus, o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Adonai se manifestará. Escute, querido, presta atenção. Quinta-feira nós não temos culto, ok? Quinta-feira nós não teremos culto. Nós temos muitos ensaios, a programação, a organização da igreja. Domingo que vem nós temos a ceia, nós temos o culto de Ano Novo. Eu esse ano não sei se eu fiquei feliz ou triste. Feliz porque com 15, 20 dias antes já estava esgotado todas as vagas, tinha fila de espera. E triste porque nós não vamos conseguir atender a todo mundo que está na fila de espera, porque não cabe na igreja. E isso meu coração ficou apertado. Mas eu louvo a Deus porque isso é sinal que a igreja está crescendo e que nós estamos evoluindo para a glória de Deus. Amém? Então, lembrando, quinta-feira não temos culto. O próximo culto será domingo às 19h30. Que hora? Então, querido, se você chegar às 19 horas, não tem problema. Você vai ficar orando meia hora pelo teu pastor. Vem, querido, 19 horas, entendeu? Mas o culto vai começar às 19h30. Então, o culto vai ser incrível. Muita programação. Quero muito que sei que vai ser bênção de Deus. E eu quero orar pela tua vida, para nós encerrarmos. Muita gente viajando, muita gente pegando estrada hoje, amanhã, essa semana. Então abaixe sua cabeça que eu quero encerrar o culto e orar também pela sua vida, pela vida da Taizinha que está fazendo nível, vida do Adilson que fez nível, da Nil que fez nível. Tanta gente fazendo aniversário esses dias, glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto, por cada vida, pelos visitantes,
Pai, minha oração é que o Senhor alcance cada coração e que essa palavra, Pai, seja rema, assim como tem sido na minha, que seja rema, que seja verdade em cada um de nós, ó Pai, que nós possamos viver esse final de ano ainda com surpresas do céu. Pai, o Senhor ainda pode, Pai, fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Eu oro por essas casas, eu oro por essas vidas, eu oro por essas famílias. Quero, Pai, te louvar e te agradecer por todos aqueles também que vão viajar, que vão pegar estradas. Pai, em nome de Jesus, guarde eles, cuide, que os seus anjos acompanhem na ida, na volta, aqueles que estão distantes, aqueles que estão nas suas famílias em comunhão, que eles sejam luz, que eles sejam usados, que eles sejam estrelas, Pai, por onde eles forem, apontando o caminho de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja e nos dê uma semana mais do que abençoada, para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Consolador e que você tenha uma semana incrível em nome de Jesus.